de número 5 apenas. 15, verso 5 de João, diz assim o texto: Eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senta adorando ao Senhor aqui esta noite. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, nós temos assim grandes desafios na nossa vida, grandes desafios. Nós temos duas naturezas, né? Temos a natureza natural, humana, e a nossa natureza espiritual. E como é difícil a gente conseguir viver essas duas naturezas, né, que se conflitam tantas vezes, as naturezas que se chocam, né? E a natureza humana, ela dá sinais, né? Quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, quando está cansado, ela manda os sinais e a gente reage no mundo físico, mundo natural, né? Mas o mundo espiritual, como é que a gente vai entender, vai ter essa percepção? E nós queremos esta noite entender de que Deus ele é soberano na completude da nossa vida. Que você desse lugar ao Espírito Santo aqui esta noite, porque Ele tem uma palavra poderosa ao seu coração. Eu quero falar esta noite sobre nada. Nada, pastor, nada. Eu quero falar sobre nada. O nada para nós é nada, né? Nada é zero. Se você pegar 10 e somar 0, que se você multiplicar 10 vezes 0, continua sendo 0. Se você acrescentar uma soma 10 mais 0, mais 0, mais 0, continua sendo 10. Então, nada para o homem é nada. Nada é nada. Mas para Deus, nada é matéria-prima para milagres. Amém? E nós vamos entender aqui esta noite que para Deus o nada é extraordinário, porque nós não sabemos viver fases do nada. A gente sabe, a gente foi construído, fabricado, a gente foi programado para administrar. Quando a gente conquista, quando a gente adquire, quando a gente soma, quando se multiplica. Mas é quando nós temos que administrar um nada na nossa vida. E aí nós vamos aprender à luz da palavra que esta noite, de que o Senhor Deus esta é no nada da nossa história e da nossa vida. E me brotou muitos textos hoje aqui na minha mente, no meu coração. O Espírito Santo ministrou algo profundo e eu fui tocado pelo Senhor. Eu queria repartir com vocês. Eu quero repartir o meu nada aqui esta noite. Amém? E eu lembrei-me de um texto que todos vocês já me viram pregar tantas vezes, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo segundo Reis, no capítulo de número 18, texto, primeiro Reis 18, quando nós percebemos que Elias está vivendo uma grande crise na sua vida, na sua história, e quando Elias ele consegue desafiar toda uma nação que está vivendo em cima do muro, uma nação que não se dobra, uma nação que está dividida entre Baal e Deus, e de repente Elias ele profetiza um tempo de seca. Ele vai exatamente no cerne do baalismo, que dizia que Baal era o senhor das estações e o senhor da fertilidade. E aí quando Elias ele profetiza, diz: não vai haver chuva, e durante 3 anos e meio não houve chuva em Israel. E isso desmonta todos os adeptos de Baal, mas mesmo assim Israel continua em cima do muro. E depois então ele faz o desafio do fogo, o fogo desce no Carmelo, destrói aqueles homens lá, os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera. Vocês conhecem a história. Mas, amados, é no capítulo de número 18, verso de número 43 em diante, quando Elias está lá no Carmelo, está lá no monte, e ele então olha para o seu menino, para o seu moço, seu assistente, e diz assim: agora eu quero que você vá e olhe, suba num ponto mais alto aqui deste monte, e você olhe para a banda do mar, olhe lá para onde está o Mediterrâneo, olhe para lá, e quando você olhar para lá, me diga se tem algum sinal de chuva. E o menino volta e diz assim: olha, não tem sinal de nada. E ele olha para o menino e diz: então agora você volta mais 7 vezes e retorna para cá com alguma notícia para mim. E o menino vai a primeira vez e volta e diz: não tem nada.
Volta a segunda, nada. Volta a terceira, nada. Volta a quinta, não tem nada. Na sexta vez ele volta e diz, não tem nada. Mas diz o texto, tornou para lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez ele disse assim, olha, para não dizer que não tem nada, não sei se isso serve de prêmio consolação, mas eu estou vendo lá longe no oceano uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isto não é nada, isto não é nada. Ele voltou a primeira vez e até a 7ª vez dizendo não tem nada, mas agora eu estou vendo uma pequena nuvem. E esta é a fase, irmãos, que nós às vezes vivemos. E aí quando o profeta Elias recebe a notícia de que uma pequena nuvem estava aparecendo lá na margem, lá no horizonte do oceano, ele diz assim, ó, vamos nos preparar, porque uma grande e abundante chuva está chegando sobre a nossa terra seca. Aleluia. Essas são as 3 fases que nós vivemos na nossa vida. Nós vivemos a fase do nada, quando você olha e não vê nenhuma perspectiva, você olha e não vê uma notícia boa, você olha e não vê ninguém que te dê algo que possa favorecer, que possa vir a seu encontro como um benefício, mas de repente você começa a entender que a fase do nada termina e vem uma fase de coisas pequenas. Uma pequena nuvem está chegando, uma pequena nuvem apontou no horizonte. Por isso eu quero te dizer aqui esta noite, não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze os pequenos sinais, não despreze as pequenas manifestações, porque quando Elias percebeu que uma pequena nuvem estava surgindo, e ele acaba de dizer assim, eu estou virando a fase do nada, o ciclo do nada está terminando na minha vida, e quando eu estou vendo uma pequena nuvem, eu estou tendo fé para profetizar, prepare-se, terra seca, prepara, porque uma grande chuva está chegando, e eu tenho uma voz profética sobre a sua vida aqui esta noite. Você vai virar esta fase do nada, ainda em 2021, assim diz o Senhor. Você vai virar a fase do nada, você vai entender que são nas coisas pequenas que Deus quer mostrar para você que está chegando uma grande vitória para a sua vida, coisas pequenas. E a chuva foi tão grande, tão extraordinária, tão poderosa, faz do nada. Você percebe que o sucessor desse profeta, o sucessor de Elias, Eliseu, lá no capítulo de número 4, quando ele recebe a visita de uma mulher, de uma viúva, no capítulo 4, verso de número 2 em diante, segundo Reis, capítulo 4, verso 2 em diante, agora Eliseu recebe a visita de uma mulher, uma viúva, que vai dizer assim, meu servo, que era teu servo, que era meu marido, temia o Senhor, e agora ele morreu e deixou uma dívida, e aí eu quero saber o que o Senhor pode fazer pela minha vida, porque eu não posso perder os meus 2 filhos que vão ser entregues por conta dos credores que já vieram na minha porta, e eles vão levar meus filhos. Eu já não tenho esposo, eu já não vou ter meus filhos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, E aí o profeta Eliseu olha para ela e diz assim, o que é que tu tens em casa? Ela disse, tua serva não tem? Tua serva não tem? Às vezes nós buscamos um milagre fora, e a resposta de Deus está dentro da nossa casa. Receba isso aí no seu espírito. Às vezes nós buscamos uma resposta tão longe, e a resposta de Deus está dentro da nossa casa. O profeta olhou para ele e disse, o que tens dentro da tua casa, não é na casa do profeta, não é na casa do vizinho, não é na casa do compadre, não é na casa do melhor amigo, não é na casa do empresário, não é na casa do político influente, não é na casa daquela pessoa que você centra suas expectativas, sua confiança, é na sua casa. O que tens dentro da sua casa? E ela responde assim, a tua serva não tem nada. Porque quando nós não temos, ou melhor, quando nós temos grandes crises na nossa vida, quando nós temos grandes lutas na nossa vida, a gente não lembra do pouquinho que sobrou na nossa casa. A gente só fica pensando no que perdeu,
só fica compenetrado naquilo que foi embora, e nós não aprendemos a dar valor no pouquinho que restou. Mas de repente ela repensa, ela rebusca e diz: para não dizer que a tua serva não tem absolutamente nada em casa, ela ainda tem um pouquinho de azeite que está numa botija. E o profeta Eliseu disse: aí está o milagre. A crise não levou tudo da sua casa. Procura dentro da sua casa que ainda existe um pouquinho. Você diz que não tem nada, mas o Senhor preservou alguma coisa valiosa dentro da sua casa, e é do nada que vai começar o milagre dentro da sua família. Quem pode adorar a Deus comigo, adore aqui esta noite. Não sobrou nada, não tem nada. O problema é que, irmãos, Deus não pode fazer um milagre quando a gente pensa que a gente é o coitadinho, que a gente vive, a gente centra, a gente mede Deus, a gente mensura Deus pelas nossas necessidades. Mas eu quero que você esqueça isso e você entenda que Deus tem uma palavra para o seu coração. Vou dizer de novo: não viva segundo as tuas expectativas, viva segundo o poder da palavra. E esta palavra tem poder para mudar a sua história aqui esta noite. Você pode adorar ao Senhor comigo aqui neste lugar? Sabe que eu lembrei de um outro texto? Na mesma história desse profeta Eliseu, um pouquinho mais para frente, no mesmo segundo livro de Reis, no capítulo 7, o texto vai dizer, já no capítulo 6 começa a história, um rei chamado Ben-Hadad, que era o rei da Síria, né? Inimigo de Israel há milhares de anos até hoje, Ele faz um cerco em Samaria, o centro do país, o coração do país está cercado, e a Bíblia vai dizer que a fome se instalou de tal forma que estavam comendo os próprios filhos. Você consegue entender isso? Uma mulher chega para o rei, se você ler o capítulo 6, uma mulher vai chegar para o rei e vai dizer assim: cozimos, pois, o meu filho e comemos, mas agora, disse, no outro dia está na hora de comer o filho de uma outra amiga minha, mas ela escondeu o seu filho. E quando o rei escutou isso, ele rasgou as suas vestes, entrou em desespero, entrou em pânico, porque a fome era tamanha por conta do cerco, que estavam cozinhando e comendo os próprios filhos. Você consegue imaginar o grau, o nível de fome desse povo? E aí foi no meio desta crise que o profeta Eliseu se levantou no capítulo 7 e diz assim, no capítulo 7, verso 2, capítulo 7, verso 1: então Eliseu ouvia a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por este tempo, haver uma medida de ciclo e tal, vai começar a falar aqui da bonança, vai haver bonança, Deus vai abençoar. Eu não vou falar profecia, você pode ler em casa, mas Eliseu está dizendo assim: amanhã eu dou 24 horas para esta crise acabar. Aí tem um capitão aí que não acredita e vai morrer depois pisoteado. O profeta deu 24 horas para essa crise acabar. Do lado de fora de Samaria, olha para mim aqui, existem 4 homens. Quantos? Leprosos. Há uma linha teológica que diz que Geazi estava entre eles, e é muito profunda essa teoria, mas deixa para lá. Mas a verdade é que haviam 4 leprosos do lado de fora. Olha para mim aqui, irmãos. Se as pessoas sãs que estão dentro da cidade não têm o que comer, o que vai restar para leproso lá de fora da cidade? Que leproso dependia de quem levasse comida para eles. Os leprosos viviam em isolamento. Então, se não tinha o que comer dentro da cidade, o que iria restar a esses pobres leprosos que estavam lá de fora? E aí que começa uma história do nada, porque esses 4 leprosos, eles não têm nada. Eles não têm saúde, eles não têm dignidade, eles não têm mais família, eles não têm o que comer, eles não têm nada. E aí de repente esses 4 leprosos, verso 3 do capítulo 7, segundo Reis: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um para o outro: olha, nós estamos aqui sozinhos, vamos morrer porque não temos nada. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma decisão. Se nós entrar na cidade, não tem como entrar, e até porque tem fome, e nós vamos morrer de qualquer maneira, porque nós não temos nada. E se nós ficarmos aqui, nós também não temos
nada. Então nós vamos morrer ou fora da cidade ou dentro da cidade. Então vamos fazer o seguinte: já que nós não temos nada, vamos caminhar em direção ao arraial dos Círios. Vamos caminhar em direção ao arraial dos Círios. Irmão, olha para mim aqui. Você tem livre-arbítrio. Você tem o poder de tomar uma decisão e dizer que não vou fazer nada. Mas se você tomar a decisão de fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha nada, prepare o coração, prepare a vida para viver um milagre de Deus sobre a sua história. Eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra. E esses 4 leprosos estão em Samaria e eles resolvem que deveriam então ir em direção ao acampamento. Eles tomam uma decisão doida, porque eles vão morrer, eles não têm nada. Então eles são judeus, eles vão em direção ao inimigo. Eles vão ao exército, ao acampamento que está lá montado e estabelecido, tão forte, tão poderoso, que Samaria não consegue ter resistência contra eles. Agora imagine 4 homens leprosos que começam a caminhar. Tenta imaginar comigo, caminhar famintos, debilitados, fracos e sem nada. Eles começam a caminhar em direção ao grande acampamento dos Círios. E o texto vai dizer que quando esses homens estão caminhando sem ter nada, Deus se levanta no seu trono e dá ordem para que algo sobrenatural começasse a acontecer. Porque enquanto esses homens estão pisando no chão, está retumbando, está ecoando dentro do acampamento sírio, como se fosse tropas e carros e cavalos e grandes exércitos vindo contra eles. E quando eles começam a ouvir este barulho, meus irmãos, quando esses homens, pelo que se levantaram, e porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram: eis que o rei de Israel alugou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. E eles ficaram tão desesperados que não deu tempo de desencilhar cavalo, não deu tempo de pegar arma, não deu tempo de pegar tesouro, não deu tempo de pegar arma, não deu tempo de pegar nada. Eles saíram correndo tão desesperados, como que se já estivessem sendo invadidos pelos assírios. Olha para mim aqui. Os 4 homens eram leprosos, sim ou não? Você sabia que um dos primeiros membros a serem debilitados no leproso, para estar nesse estágio fora da cidade, os membros inferiores, os pés, são os primeiros a apodrecer e cair os dedos. Então é muito comum encontrar leprosos, principalmente nessa época, só com o toquinho dos pés, sem dedos. Sabe o que é toquinho de pé? Agora você imagina 4 homens com toquinho de pé caminhando. Vocês estão aí comigo? Vocês estão vivos aí? Vocês já pensaram 4 homens com toquinho de pé pisando no chão? E quando eles com os toquinhos de pé pisavam, tocavam o chão, Deus fazia ecoar um estrondo de carros e cavalos e de um grande exército lá no arraial do inimigo. Pois você pode tomar a decisão esta noite de começar a caminhar, porque você não está com os toquinhos de pé, você está perfeito aqui esta noite. Você pode tomar uma decisão aqui esta noite que você não tenha nada, mas se você tomar uma decisão, se você se levantar e se você tomar uma decisão esta noite de que Deus é o Deus de que do nada Ele faz grandes milagres, você vai viver o grande milagre de Deus na sua vida. Eu sinto a presença de Deus. Tomar a decisão, pés comidos pela lepra, mas é nos pés comidos pela lepra que Deus foi agir naquela nação. Olha aqui para mim, o que aqueles 4 leprosos não sabiam, o que aqueles 4 leprosos não tinham consciência, é de que havia uma palavra profética dentro da cidade. Eles não sabem da palavra, eles estão fora da cidade, eles não sabem da palavra. E no outro dia, para cumprir a profecia, quando Deus deu 20
24 horas para esta crise terminar, para esse cerco ser posto no fim. Deus usa os 4 leprosos para cumprir a sua palavra. Eu quero que você glorifique a Deus aqui. Deus quer cumprir a sua palavra através da minha e da sua vida. Quem pode receber agora, quem pode receber, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 52:7 diz: quão formosos são os pés dos que levam as boas novas, pois esses homens não tinham nem sequer pés direito. E os 4 homens do nada, os 4 homens do nada, nada, sabe o que é nada? Nada. Os 4 homens do nada, quando chegam no acampamento, eles dizem assim: chegando pois esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram prata, tomaram ouro, vestes, e foram lá esconder um pouco disso tudo. Eles ficaram um pouco atônitos, pensaram até que pudesse ser uma emboscada, mas o fogo estava aceso, a comida estava sendo cozinhada ainda, os cavalos estavam amarrados, as armas pelo chão, os tesouros por ali sem ninguém levar. E eles então pegam um pouco daquilo tudo, comem, bebem, saciam sua fome, sua sede, tomam prata, tomam ouro, pegam vestes, escondem, voltam, entram na tenda, e assim começaram a fazer. De repente, algum deles, talvez até aqui seja Geazi, talvez seja Geazi, que lá atrás pegou lepra, porque escondeu os tesouros de Naamã. Mas agora que ele está dizendo: eu não posso incorrer no mesmo erro. E alguém se levanta, um dos leprosos se levanta, seja quem for, e diz assim: nós não fizemos bem, porque esse é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, se esperar o amanhecer, olha o arrebatamento aí, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei, porque o Senhor do nada já nos deu tudo. O Senhor do nada fez o milagre. Quem crê no Deus do nada aqui esta noite, receba no seu espírito, levante a mão ao céu, levante, adora o Senhor. O Deus do nada está falando ao seu e ao meu coração aqui esta noite. Eu sinto a presença gloriosa dele aqui. Você não pode esconder o que Deus te entregou. Você quer ver uma coisa? Jesus conta uma parábola em Mateus, capítulo número 25, Evangelho de São Mateus, capítulo número 25. Olha só que tremendo isso aqui. O Espírito Santo ministrou isso ao meu coração hoje. Mateus, capítulo de número 25, verso de número 15 em diante. Jesus vai contar uma parábola extraordinária e vem contextualizar com essa atitude desses leprosos. 25, verso de número 15 em diante, diz assim a palavra. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Vamos ver o verso 14. Por isso também é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos. Quantos? A outro deu quantos? 2. E a um outro deu 1. Por que isso? Porque 5, porque 2 e porque 1? Porque o Senhor conhece a capacidade de cada um. Porque distribuiu segundo a sua capacidade. E se ausentou para uma terra longínqua. Passou um tempo, verso 19, e muito tempo depois, arrebatamento de novo, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, para ajustar contas com eles. Se aproximou do que ganhou 5, ele disse: presta conta dos teus 5. Ele disse: eu trabalhei. Nem falou muito, só pegou e entregou 10. Servo bom e fiel, te dei 5, você multiplicou mais 5. Chegou naquele que ganhou 2 e disse: e você? Ele disse: pois bem, eu também que recebi 2 talentos, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Servo bom e fiel, bom está, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora o que recebeu 1? O que recebeu 1? Ele: Senhor,
eu preparei um discurso para falar com o Senhor. Eu tenho uma redação do Enem aqui que eu fiz para ler ao Senhor. O Senhor sabe que o Senhor me entregou um talento, né? Pois eu acabei enterrando esse talento. Aí começou a se explicar e diz assim: Senhor, eu te conheço, eu sei que tu és um homem duro, rígido, que tu ceifas aonde tu não semeaste, e tu juntas aonde não espalhaste. E eu, com medo, eu atemorizado, eu escondi, eu enterrei na terra o teu talento. Pois agora eu acabei de cavar aqui, eu tirei esse talento e eu estou te devolvendo este mesmo um. Servo mau e negligente. Meu irmão, eu quero que você entenda aqui esta noite que pessoas que falam demais não produzem nada. Vou repetir para você dar glória a Deus. Quem fala muito não produz. Quem conta muita história acaba enterrando os seus talentos. Quanto mais você fala, menos você produz. Quanto mais você fica paparicando, quanto mais você fica divagando, quanto mais você fica arguindo, quanto mais você fica argumentando, quanto mais história você conta, menos tempo você tem para trabalhar. E esses que tinha 5 ganhou mais 5, entregou 10. O que ganhou 2 multiplicou com mais 2 e entregou 4. Eles nem falaram nada, só disseram: aqui está entregue. Mas você percebeu que o que não produziu nada, o que enterrou, foi o que mais falou, foi o que mais tagarelou, foi o que mais conversou. Então eu quero que você entenda aqui esta noite: é melhor você falar menos e você produzir mais. É melhor você contar menos história e você não enterrar o que Deus te entregou, porque haverá ajuste de contas. O Senhor está voltando. Quem produz não tem tempo para falar muito, quem produz não conversa fiado, mas quem não produz começa a contar historinha. Não, esta noite Deus está dizendo ao nosso coração: você precisa multiplicar, você precisa anunciar, você precisa entregar, você vai prestar contas. Eu achei um mistério que o Senhor olhou para aquele homem e disse assim: olha, se você não tinha capacidade, você é mau, você é negligente. Se tu sabe que eu sei onde eu não semeio, que eu ajunto onde eu não espalho, e você não tinha capacidade de multiplicar isso, você é um homem do nada. Você não produziu nada. Eu entreguei alguma coisa na sua mãe e você não fez nada. Eu esperava pelo menos que você se esforçasse, você não fez nada. Este também está vivendo nada, mas o nada está na negligência. O nada de quem vive atrás de desculpas. O nada de quem é incompetente e poderia ter feito o que Jesus aqui falou. Disse: se tu sabe disso, verso 27, tu deverias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse eu recebesse pelo menos o meu juro. Meu irmão, se você não tem capacidade de multiplicar, investe quem multiplica. Sabe o que eu pensei nisso aqui hoje? Tem gente que não tem, até poderia ir, mas não vai. Se você não vai, invista em quem vai. Faça a missionária, seja um fiel ofertante, investe em quem vai, aplique em quem vai, abençoe em quem faz. Aplica, porque Deus vai dar alguma coisa para todos nós aqui. Não, você tem que entender este princípio aqui esta noite. Deus não vai nos deixar sem nada. Alguma coisa Ele vai entregar. Uns recebem mais, porque quanto mais é dado, mais é exigido. Um recebeu 5, multiplica 5. Um recebeu 2, multiplica por mais 2. Mas se você recebeu 1, você pelo menos multiplica por mais 1. Eu vou repetir para você não esquecer: Deus não vai deixar ninguém sem nada. Todos nós teremos alguma coisa que nos será confiada. Se você acha que não tem nada, então você é um nada. E se você é um nada, você nunca vai entender o que Deus quer com a sua vida. Mas aqui não tem ninguém dizendo eu não sou nada. Aqui eu estou dizendo: eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode entender esta palavra? Quem pode entender esta palavra? Nada é matéria-prima para Deus. E esta noite eu vou orar pela sua vida. Eu não vou pregar muito porque eu já encerrei a mensagem, mas eu quero que você entenda que Deus tem algo com a sua história aqui esta noite, e que ainda dá tempo de você multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos. Não adianta você dar desculpas.
Não adianta, ele transferiu a culpa. Se você observar a semântica do texto, ele transferiu a culpa para aquele Senhor. Eu sei que tu é severo, que tu é duro, que tu semeia, que tu colhe onde não planta, onde tu busca onde não espalha. Eu fiquei com medo. Olha para mim aqui, irmão, quem tem medo não faz nada. Medo foi o primeiro sentimento que entrou no coração do homem. Quem tem medo não faz nada. Quem tem medo se acovarda. Quem tem medo dá desculpas. Quem tem medo não coloca o pé na água. Quem tem medo não se expõe. Quem tem medo se esconde. Que disse Adão? Eu tive medo e por isso me escondi. Pare de se esconder. Se apresente. Eu vou encerrar. É do nada que Deus faz grandes coisas. Capítulo 16 de Atos, não é? Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas não tem mais nada. Eles só têm as costas lenhadas de tanto apanhar. Eles têm as vestes arrancadas publicamente. Eles têm a vergonha e o constrangimento de uma exposição pública. Porque oraram, porque Paulo orou por uma menina endemoniada e ela foi liberta. E aí aqueles senhores que lucravam com esse demônio que estava nela, acabaram conspirando com os magistrados e acabaram açoitando Paulo e Silas publicamente e levaram para o cárcere inferior, ou interior, lá onde descia todos os dejetos fecais do carcereiro e a sua casa em cima deles. Sabe o que é fezes e urina caindo em cima de você? Todo machucado? E preso? Acorrentado? Paulo e Silas não tem nada. Paulo e Silas estão na prisão. Mas de repente eles dizem assim: nós não temos nada aqui, mas nós temos um louvor para adorar o Senhor. Não temos nada, mas temos um louvor. Temos uma adoração. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Aleluia. Não temos nada. Atos 16. Não temos nada, não temos nada. Mas vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui agora, seguros, presos aqui, segurados por correntes, mas perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ficaram observando e escutando. Eu gosto disso aqui, eu falei outro dia sobre isso aqui, verso 16. E de repente, sobreveio um grande terremoto. Porque quem não tem nada, canta. Quem tem nada, adora. Quem não tem nada, ora. Quem não tem nada, busca. Quem não tem nada, se dedica ao Senhor. Porque vai vir um terremoto e vai abrir essas cadeias e vai quebrar essas correntes e Deus vai honrar a sua história. Fica de pé comigo aqui esta noite para adorar o nome de Jesus. Paulo e Silas na prisão, no meio do nada, mas no meio do nada um terremoto chegou e Deus exaltou a vida deles. Quem consegue adorar o Senhor comigo aqui esta noite? Deus está dizendo: você não tem nada, mas eu tenho um milagre na sua vida. Você entendeu que Deus é o Deus do nada? Você pode entender isso? Consegue receber no seu espírito isso aqui esta noite? Que tem pessoas aqui, tem pessoas me ouvindo que não tem nada. Você só tem uma crise, você só tem uma dor, você só tem um problema, você só tem uma dificuldade, você só tem um lar que você perdeu o controle. Você tem um casamento de fachada. Você tem filhos que só te trazem tristeza, você não tem nada. Você tem um diagnóstico médico que te deprime, você não tem mais nada. Você tem a dor da rejeição, você não tem nada. Mas eu sou profeta de Deus aqui. E eu estou com tanta autoridade de Deus que eu estou aqui com a unção profética da palavra, não de Eliseu. Eu não chego no minguinho do Eliseu, mas a autoridade profética da palavra de Eliseu, que disse: daqui 24 horas esta crise vai ter fim. Só quem crê comigo adora o Senhor. Aleluia. Hoje é 21 de dezembro. Amanhã 22 de dezembro, que o relógio lá parou, mas o meu aqui está funcionando. Amanhã 21 horas e 17 minutos. Esta crise já terá acabado na tua história. Amanhã às 21 horas e 17 minutos, esta crise já se despediu, já foi embora. E do nada Deus fez o milagre. Do nada a resposta chegou. Do nada a resposta chega. Do
nada o terremoto chega, do nada o mantimento chega, do nada Deus manda uma chuva, do nada Deus visita a terra seca, do nada Deus faz isso, do nada, aleluia, do nada o azeite multiplica, do nada os teus filhos não serão levados prisioneiros, coisíssima nenhuma, porque vai ser do nada que Deus vai fazer uma mudança na sua história. Se você não tem nada mais, você não tem mais nada em que se assegurar, você não tem mais nada em que rebuscar, esta noite coloca o teu nada aos pés do Senhor, coloca o teu nada nas mãos do Senhor, que eu estou profetizando que alguém vai provar este milagre dentro de 24 horas, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Receba no seu espírito esta noite. Eu quero orar por você aqui em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quem deseja uma oração, vem cá, sai do seu lugar. Eu vou orar pela sua vida, vou orar pela sua casa. Eu vou orar por você. Carol, pode subir aqui. Vem cá, Carol, vem louvar o Senhor. Quero que você que não tem nada, creia no milagre esta noite. Ei, quantas vezes nós chegamos do nada aqui? Hein? Vamos lá meninos, tocando aí. Quantas vezes? Fecha os olhos. Quem quer trazer o seu nada para Deus, vem cá na frente agora, vem cá. Vem vindo. Do nada. É o teu nada. Às vezes você não recebe o milagre porque pensa que tem muito. Você pensa que tem bastante. E aí o Senhor faz você entender que você não tem nada. E quando você entende que você não tem nada, você passa a depender somente dele. Bem suave. Quando você entende que não tem nada, você vai começar a provar o milagre dele. Dá para adorar o Senhor comigo? Tem gente recebendo aqui, tem gente chorando, tem gente derramando as suas lágrimas. Muitas pessoas eu não conheço aqui, mas você está dizendo assim: se o pastor soubesse que eu não tenho mais nada, eu não tenho nada a fazer mais, eu não tenho mais nenhuma alternativa, eu não tenho mais nenhum recurso, eu não tenho mais nada, eu não tenho uma pessoa a recorrer, eu não tenho mais nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais nada, eu não tenho saúde, eu não tenho mais nada, eu não tenho um lar feliz, eu não tenho mais nada. Mas o Deus que pega um nada e transforma em milagre está aqui dizendo: eu vou pegar este teu nada. Tua serva não tem nada? Tem um pouquinho de azeite. Aleluia. Tem nuvem de chuva? Não tem nada. Mas o milagre vai chegar nessa terra seca.